Doces caracu. Eu vou experimentar um caracu. Você sabe que caracu é marca de uma cerveja preta. Você conhece cerveja preta? Você conhece cerveja? Você sabe que existe cerveja preta? Você sabe? Existe a cerveja preta. Eu adoro. E tem uma marca de cerveja preta chamada caracu. Caracu é um boi, é uma raça de boi preto, pelo preto. Por isso a cerveja preta chama caracu. Sabe como é que fala caracu em Libras, de sinais? Assim, ó. Agora, sobre os comentários, você leva na brincadeira. Agora, você realmente para de morder o beijo dele, coitado, machucou pra caramba. Obrigado pelo. Já assistiu o quê? Ó, acende o data show e desliga a luz, por favor. Gabriel, ajeita a câmera para mim. Você é o melhor nisso, tem que ser você. Ô, meus amorecos! Minuto só. Bom dia, povo bonito! Povo lindo! Bom dia. Povo maravilhoso, bando de estrupício, como é que vocês estão? Tudo bem. Vai fazer o quê, o Pontinho? Ah, que bonitinho. Já estão saindo de casalzinho. Viu só? Viu só? Passaram-se os dias de luta, chegaram os dias de glória. Não, grita abaixo. Tô sabendo, com a Aine, que foi minha aluna, tô sabendo. Tô sabendo, eu sei de tudo. Hã? Olha que maravilha. Ô, povo bonito, vamos corrigir a atividade, né? Não passei. Claro que eu passei. Passei na outra sala, passei aqui. Oi? Tá. Ô, Luiz, vira para frente. Helena, agora deixa sua amiguinha quieta aí no canto, vamos trabalhar. Deixa eu só entender uma coisa. Então, a gente estava estudando aqui as outras atividades econômicas e eu não terminei de falar delas ainda. Mas então só deve estar faltando o cacau. Que a da borracha eu já falei. Tá. Eu falei tudo sobre o cacau? Falei da praga da vassoura de bruxa. Tem certeza? Oi? Eu pedi para fazer a lição? Oi? Então vocês estão tudo desmemoriado. Módulo 60. Eu confio mais no julgamento da Bia. Aham. Sei. Olha, mesmo que vocês não tenham feito, dá para ir fazendo. Deixa eu passar todas as orientações, falar bem devagarzinho, porque a Morgana está chegando agora depois de muito tempo na quarentena, né? Foram o quê? 19 meses em casa? Por aí, né? Foi. Seguinte, ô pessoinhas. Volume 6, grupo 7, módulo 60, página 202. Repetindo.
Ô, Laudarete, eu não me espanto com isso. Porque você está com a cabeça no mundo da Lua, no mundo do Policiço. Tá com o quê? Hã? Tá, a cabeça tá onde? Tá na onde? No umbigo? Como é que é o negócio? Ah, entendi. Não tá em lugar nenhum a cabeça, né? A cabeça não existe. Entendi. Bom, vamos ao que interessa, meus amorecos. Sobre as atividades... Agora, por favor, só eu falo por enquanto, não vira bagunça. Sobre as atividades econômicas no Brasil durante a segunda metade do século XIX, é incorreto afirmar o quê? Bia, minha querida, você assinalou qual letra do exercício 1? Oi? B de bola? 5 minutos. Oi? Você gostou? Peguei da minha mãe. Da minha mãe. Quer tentar fazer aí, Miguel? Quer tentar chutar? B de dedo? Professor, o microfone tá horrível, não dá para entender nada. Renan? Não dá para entender nada no micro. Você não está me entendendo, Renan? Agora voltou. É que na hora que você tá falando antes não estava entendendo. Tá, a número 1 é a letra A, tá? Explico por quê. Olha só o que está escrito aqui na letra A. A mineração já não mais ocorria em Minas Gerais, ficando alguns remanescentes somente na região de Goiás. Século XIX. Não é verdade. Por quê? A mineração esgotou-se em Goiás primeiro. Tá? Em Minas Gerais, nós temos notícias da prática da mineração. Olívia, faz a correção no caderno, se você não tiver com a apostila aí. Ah, você tá? Ah, eu não estava vendo. Porque ela estava escondida atrás do estojo. Porque... não, é nunca, né? Aí não é novidade, né? Nunca tem. Tadinho. Ela é apenas uma camponesa, já viu o meme? É o Paulo Gustavo, que Deus o tenha. Ô, gente, assinalar incorreta. Por isso, em Minas Gerais, nós temos notícias da mineração sendo praticada até o final do século XIX. Olha, no mínimo, até a abolição da escravidão em 1888, nós ainda temos registros documentais da prática da mineração em Ouro Preto. Pode ser que ela tenha prosseguido depois disso de maneira artesanal. Na verdade, dizem que até hoje tem gente que procura ouro e de vez em quando encontra alguma coisa lá. E eu não duvido, porque ali tem duas serras, a do Espinhaço e a da Mantiqueira, e somente a do Espinhaço foi minerada. A da Mantiqueira está intacta. E como uma está aqui e a outra está aqui, elas estão coladas uma na outra, é praticamente impossível ter ouro de um lado e não ter do outro. De todo modo, em Goiás, a mineração ela praticamente desaparece, entra em absoluta decadência no finalzinho do século XVIII. Havia bem menos ouro lá. Agora, número 2. Essa aí vocês até podem falar, se vocês lembrarem, mesmo que não tenham feito. O que levou ao crescimento do interesse pela produção de borracha no século XIX? Oi? A seringueira já está lá desde quando, sabe Deus, né? Enfim, a floresta amazônica surgiu com a formação da Cordilheira dos Andes. Oi? Por causa do quê, Miguel? Eu não entendi. Lê um pouquinho mais alto, Bia, por causa do ventilador eu não escuto. Continuo não escutando. Ah, sim.
nós temos dois fatores, na verdade. Um deles é a vulcanização. O outro é o desenvolvimento da indústria automobilística. Porque a indústria automobilística vai puxar a demanda por borracha. A vulcanização torna a borracha viável. Nossa, agora vai subir a manada do ensino médio. Espera um pouquinho, gente. Eu preciso fazer uma coisa importante. Cadê o povo do seguro? Ô, Luiz Otávio, você pegou pesado agora, meu querido. Então, vamos lá. Número 2 fica assim. Não, sério, o pessoal do segundo colegial, eu estou tentando organizar com eles a viagem para Ouro Preto ano que vem, mas o povo não anima. Eu preciso de 20 pessoas, até agora eu só tenho 10 confirmações. Lá na Juruáia? Você com preguiça, Helena, que coisa inusitada. Oi? Oi? Vamos fazer, o dia que vocês quiserem. O desenvolvimento da indústria automobilística e... Gente. Pessoal. Espera um pouquinho, querido. O desenvolvimento da indústria automobilística e a descoberta do processo de vulcanização que viabilizou o uso da borracha na fabricação, teclado chato, de pneus. Show. Não, isso não. Ah, não acha, né? Eu sou cristão. Eu sou um cara cristão. Não. Não acho também, não. Sério?
Ô, turma, pessoal, ó, vamos copiar isso aqui rapidinho, porque eu sei que a maioria não fez, né? Eu deveria dobrar a nota da Bia, só por conta disso, né, Bia? Vou pensar no seu caso. Chiu, pessoal, silêncio. De que forma a região norte foi beneficiada pela intensa produção de borracha a partir de 1870? O que você colocou, Bia? Sim. Tem uma outra coisinha que eu vou acrescentar, você só completa. Provavelmente a apostila não traz. Mas é bom vocês terem na resposta. Que pode ser cobrado de vocês em algum momento, que é a compra do Acre. É? Eu só quero ver como é que eu vou fazer caber aqui. Vamos lá, tentar aqui. Desenvolvimento econômico três letra A. Além de ter viabilizar... Vou tentar. É que aí eu tenho que apagar 2 para poder chegar para cima. Além de ter viabilizado... Oi, fala, período. Já fecho. Você espera um pouco só que eu já fecho. Ter viabilizado a compra do Acre pelo Brasil. O pessoal fala, Renan, eu duvido que o Acre exista. Fala, gente, não só ele existe, como nós pagamos por ele. Foram, se eu não estou enganado, 300 mil libras esterlinas e mais o compromisso por parte do governo brasileiro de construir a ferrovia Madeira-Mamoré, ligando Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, ao porto de Manaus, no estado do Amazonas. Bom, o dinheiro foi pago e embolsado pelo presidente boliviano na época. A ferrovia Madeira-Mamoré nunca ficou pronta, mas não por falta de vontade do governo brasileiro, não é isso. É porque o terreno da Amazônia, a geologia da Amazônica, acabou se revelando inapropriada para a construção de ferrovias. O cara assentava os trilhos, no dia seguinte vinha uma tempestade e levava tudo embora. Aí ele fazia de novo. Uma semana depois vinha vinha a inundação, levava tudo embora. Perceberam que não dava, que era absolutamente inviável construir uma ferrovia naquela região. Desistiram. Uma parte dela até chegou a ser utilizada, o trecho inicial. O trecho inicial ali na região do Rio Madeira, no começo do Rio Madeira, até chegou a ser utilizada. Era um solo mais estável, mas do Rio Mamoré para baixo, não ia. Meu querido, era 1904. Não, até tinha. Mas a tecnologia disponível na época para esse tipo de obra era difícil, era inviável. E veja, tem certas obras, né, tem certas ideias que mesmo com toda a tecnologia disponível hoje, são impraticáveis por conta das condições naturais. Lá em Poços de Caldas tem aquele monotrilho que nunca foi utilizado, que é aquele trem-bala que margeia o rio no centro da cidade. Sim. Fica aquela coisa horrorosa na margem do rio, caindo aos pedaços, desde os anos 80. Aquilo nunca rodou. Por quê? Eles começaram a fazer os suportes de concreto na margem do rio, não percebendo que o solo na margem do rio era instável e não sustentava o pilar, não sustentava o peso. Porque o trem passava, começava a balançar. Ao balançar, como o solo, o terreno era instável, o pilar desmoronava. Perdia estabilidade, caía. Então não tem como. Então, assim, não é viável. Sim.
E você sabe que a empresa que tem a concessão daquele projeto, até hoje, é a mesma empresa que controla o bondinho do Pão de Açúcar. Os caras têm capital pra caramba, mas não investem, porque não é viável. Até porque Poços de Caldas já não é mais o polo turístico que foi, por exemplo, até os anos 80. Poços de Caldas era um dos principais destinos turísticos do interior do Brasil. Perdeu muito disso, né? Não é mais. Agora é muito mais uma cidade industrial, mineradora, universitária, e não tanto turística. Sim, algo parecido. Copiaram tudo? Posso baixar aqui para continuar? Não? Quem está copiando ainda? O Laudarete está copiando? Não, só estou perguntando para saber se eu posso apagar para ir para o exercício seguinte. Laudarete, você está brava comigo, Laudarete? Não sei, você me olhou com uma cara. Você me fulminou com um olhar penetrante e, ao mesmo tempo, psicopático. Que isso, meu Deus? O quê? Me humilhou do quê? Eu não entendi. Eu brisei agora, boiei, não entendi nada. Ah. Aí aquele filme, lembra do filme do Homem Invisível? Lembra do filme do Homem Invisível? Qual nova série? Como chama? Não. Estou esperando a próxima temporada de The Crown. Batatinha frita 1, 2, 3, tá? Amoré, pessoas. Nossa Senhora, gente do céu. Sim, ô Maria Vitória, eu tirei o som aqui, eu desliguei o microfone para chamar a atenção, para meter o fumo no povo, que nunca lava a boca, por isso. A produção de borracha enriqueceu seus produtores, chamados de seringalistas. Que grupo, por outro lado, não se beneficiou do sucesso das exportações desse produto? Café, nós estamos falando de borracha. Tem a ver o café com a história, Miguel. Não, está falando de grupo social. Que grupo social ligado à exploração da borracha que não foi? Sim. Sim. Os seringueiros que continuaram explorados e vivendo em condições miseráveis. Os seringueiros que continuaram explorados e vivendo em condições miseráveis. O brilho que vem aqui nessa lousa, para quem está desse lado, não é de lá. De lá não tem cortina. Vocês conseguem abaixar essa cortina aí, por favor? Vamos ver se melhora um pouco.
Vamos ver se resolve. Se ajuda, pelo menos, né? Puxa mais pra mim. Não sabe usar outra mão? Não sabe tirar? Isso, Laudares. Use de toda a sua tenacidade. Melhorou, Miguel? Melhorou. Última agora. A produção de cacau. A produção de cacau no século XIX foi importante na seguinte região do Brasil. Amazonas, Pará. Nossa, São Paulo. Jesus Cristo. Gente, quando for tentar responder, raciocina um pouco, não chuta de qualquer jeito, não. Eu falei para vocês na semana passada. Sim. O cacau, dá licença, Perila, eu estou falando. O cacau, apesar de ser uma planta de origem amazônica, viveu o seu momento de esplendor, do auge da sua produção, da sua riqueza, no sul da Bahia, nas regiões ali das cidades de Ilhéus, Itabuna. Eu falei isso, sei lá, umas 600 mil vezes na semana passada. Então, quando forem chutar, dá uma raciocinadinha de leve antes de fazer o chute. Minas Gerais vai cultivar cacau em Minas Gerais, gente. Não. Não. Corrigiram? Posso ir para conferir? Cadê o que? Sim. Sim. A condução de Dom Pedro de Alcântara ao poder antes de completar 18 anos ficou conhecida como? Golpe. Deixa eu fazer uma letra menor aqui, senão não vai caber. Golpe da maioridade. Havia no segundo reinado dois partidos principais. Até que enfim. Caiu na prova, né? Tá na prova. Verdade, vocês fizeram prova minha. Eu também acertei tudo. Que bom. Durante o governo de Dom Pedro II, houve em Pernambuco um movimento popular com raízes em revoltas anteriores. Trata-se da Revolta Praieira. Não, Malês foi durante o período regencial. É a Praieira. A política indigenista do segundo reinado foi baseada no Regulamento das Missões. De vez em quando é bom, né? Ah, nem isso. Às vezes é. Gente, deixa eu falar, tá? Entendeu? Esse é a letra. Tá, Helena, tá. Ah, eu espero que não seja mal do nome. Porque eu tenho uma Helena em casa, minha filha. Oi. Tá igualzinho na prova. Que bom. Quer dizer, acertou. As principais regiões produtoras de café durante o século XIX foram Vale do Paraíba e Oeste Paulista. Olha só, tá. Você lembra qual foi a guerra do café com leite, né? Tá, guerra do café com leite. Farinha do mesmo saco.
Vou apagar aqui porque eu tenho que seguir, tem que, né, virar a página um pouquinho. Oi? É só apagar ali, tem que limpar a vaga com o paguei. Onde? Ali em cima, naquela diferença. Bom saber. Ó, eu vou fazer diferente, eu vou marcar aqui, para não ter que ficar fazendo VF, que dá mais trabalho. Eu vou colocar uma estampa nas corretas, o resto vocês sabem que é falso. Tá? Os escravizados desempenhavam várias atividades, desde trabalhos nas lavouras até a venda de mercadorias e serviços nas cidades. Verdadeiro ou falso? É. Em homenagem ao amor que está no ar. É para duas pessoas. Os escravizados Os escravizados não resistiam ao trabalho forçado a que eram submetidos. Farso. A separação de famílias escravas constituía uma das formas de violência em relação aos escravizados? Sim. O fim do tráfico de escravizados com a Lei Eusébio de Queiroz em nada influenciou a questão da mão de obra durante o Segundo Reinado? Falso, claro que influenciou, pois com o fim do tráfico de escravos, eles tiveram que recorrer à mão de obra imigrante. Olha só, o sucesso da produção cafeeira gerou um surto de industrialização, assim como o desenvolvimento do sistema de transporte ferroviário? Não. Os processos de unificação na Itália e na Alemanha influenciaram a vinda de imigrantes para o Brasil. Verdadeiríssimo. Os imigrantes trabalhavam nas fazendas, especialmente de café, e também nas cidades, como operários, vendedores, marceneiros, etc. Opa! Agora, sim, cacau, café, borracha, dorgas do sertão, açúcar e charque. Vocês só vão tirar fora móveis e tecidos, que são setores industriais que não se desenvolveram no Brasil efetivamente no século XIX. Charque é carne seca. Você já comeu pastel de carne seca, pizza de carne seca? Nossa, é muito bom. O charque, ô Luiz, é um tipo de carne seca muito específico, produzido no sul do Brasil. A carne ela é salgada e posta para secar no sol. Você deixa lá ela com muito sal, porque o sal ele desidrata a carne e não deixa ela se decompor. Porque o sal mata a bactéria por osmose, mata a bactéria, mata fungo por osmose. E deixa secar no sol. Ela fica meio dura, tipo aquelas peças de bacalhau que você vê para vender no supermercado. Só que é só você colocar na água quando for preparar que ela reidrata, fica, nossa, uma delícia. Não precisa nem temperar. Agora, sabe o que eu acho legal dos hábitos alimentares do período colonial? A hora que os dois ali ficarem quietos, eu falo. Acabou, tá acabando a aula mesmo, tem 4 minutos, eu vou usar para falar disso. Os hábitos coloniais que se desenvolveram, os hábitos alimentares que se desenvolveram no Brasil durante o período colonial e acabaram se instalando, se estabelecendo e ficando. Então, por exemplo, não tinha geladeira. Uma das alternativas era salgar a carne, deixá-la no sol, porque ali ela, como acontece com o bacalhau, ela ficava preservada, ficava protegida. No Nordeste, os vaqueiros desenvolveram uma técnica para a conservação da carne que, assim, se a gente for pensar, não é muito higiênica, né? Mas se o cara não tiver nojinho, dá para encarar. Eles colocavam, vocês sabem que quando você vai selar um cavalo, você coloca o bacheiro, por cima do bacheiro a sela. Eles colocavam a carne embaixo do bacheiro.
entre o pelo do cavalo e o tecido do bacheiro. Por quê? As altas temperaturas e o suor do cavalo, que é salgado, né? O suor tem sal, preservavam a carne por longos períodos. Na hora de preparar, era só lavar, reidratar e fazer. É o chamado jabá. Já, uma delícia. Aliás, o buffet do seu avô faz um excelente. É o único que eu como. Em Minas Gerais, era mais complicado conseguir o sal, porque o sal vinha do litoral, era mais caro por conta do transporte. O transporte, ele encarece, ele tende a encarecer tudo, ainda mais naquela época, que era tudo em carro de boi e lombo de mula. E o sal é pesado, não dá para você transportar grandes quantidades, corre o risco de ele molhar durante o transporte, se o sal molha, ele estraga, enfim. Então, em Minas Gerais, eles desenvolveram uma técnica de conservação da carne que não depende do sal, que é a carne na lata. Que, aliás, é uma iguaria deliciosa, adoro. O que é a carne na lata? É carne de porco cheia de... Oi? Eu sei bem o que é carne de porco numa lata cheia de banha de porco. Exato. Eles usavam muito isso com a gordura, com a carne do porco mesmo, né? Aliás, a carne na lata, ela é um prato que se faz geralmente com a carne do porco. Você mata o porco, separa as carnes mais nobres, tipo o pernil, né, o lombo, corta em pedaços menores para ficar mais fácil para acomodar. Aí você pega uma lata, um balde, um barril. A gente fala lata, mas geralmente eles usavam barris de madeira, que era o que tinha naquela época. Enchiam esse barril com a gordura do próprio porco, com a banha do próprio porco. No meio dessa banha, eles colocavam uns pedaços de carne, mergulhada nessa banha do porco, nessa gordura, porque a gordura do porco, quando é em temperatura ambiente, ela se solidifica. Ela fica com uma textura parecida com a da manteiga. Sim, muito mais saboroso. Ela só derrete, ela só adquire uma consistência oleosa se aquecida no fogo ou no micro-ondas. Mas na temperatura ambiente, a temperatura ambiente, ela tem uma consistência que lembra da manteiga, da margarina. Sim. Então eles colocavam a carne no meio dessa gordura, tampavam, cobriam com a gordura, tampavam o barril, e aí o que acontece? A gordura, olha que interessante, a gordura tem uma ação bactericida. Por quê? Como a gordura não permite que ocorra ali oxigenação, né, não passa oxigênio pela gordura, aquela carne que está dentro da lata não entra em contato com o ar. Não entrando em contato com o ar é como se ela estivesse embalada a vácuo. Olha que genial. E os caras perceberam isso. Os caras descobriram isso no século XVII, final do século XVII, no interior de Minas Gerais. Ela pode ficar ali meses guardada dentro da banha do porco. E aí, quando você vai preparar, evidentemente, aquela parte superficial da banha do porco, ela estraga. Ela cria ali fungos, bolor. Você tira, raspa, joga fora. Mas a carne que está dentro da gordura, que não entrou em contato com o oxigênio, ela fica em perfeito estado. Por meses. Oi? Então, é o projeto Infarto aos 40, né? Mas não é uma coisa que você vai comer todo dia. Mas é uma delícia. A feijoada feita com a carne de lá. Nossa Senhora. Uma outra coisa que surgiu no Brasil colônia, que é, assim, dispensa maiores apresentações, é o pão de queijo. Que, na verdade, não é um pão. Criteriosamente, do ponto de vista culinário, e o Miguel está aqui para me corrigir se eu estiver errado, o pão de queijo não é um pão. Ele está muito mais para um biscoito. Por quê? No interior, exato, no interior de Minas Gerais, eles não tinham acesso à farinha de trigo. Na época não havia produção de trigo no Brasil, o trigo vinha da Europa. Ele era mais caro até do que o sal. A farinha de trigo era muito mais cara, porque o sal ainda era produzido no Brasil. Se eu não me engano, vai polvilho doce também. Vai azedo, polvilho azedo. Aí o que eles faziam? O que eles desenvolveram? Isso surgiu em Minas Gerais na época da mineração. Porque a mineração foi o primeiro momento da história do período colonial
em que o Brasil passou por um processo de interiorização, ou seja, de ocupação do interior, ocupação efetiva, com fundação de cidades, montagem de uma estrutura administrativa. Então você tinha muita gente vivendo no interior, e ali era um problema grave, que era o problema da fome, porque você tinha muita gente vivendo em uma área que não era exatamente uma grande produtora de alimentos. As regiões mineradoras de Minas Gerais, Goiás, elas dependiam dos alimentos que eram importados, que vinham da Europa ou que vinham de outras regiões do Brasil. Só que tinha muita mandioca. A mandioca era cultivada pelos indígenas em todo o território brasileiro e ela foi, durante séculos, a base da pirâmide alimentar do brasileiro. Sabe aquela pirâmide alimentar que você coloca na base o que você come mais? A base da pirâmide alimentar do brasileiro durante o período colonial era a mandioca e os seus derivados. E o polvilho é derivado da mandioca. O polvilho nada mais é do que mandioca triturada. No caso do polvilho azedo, azedada mesmo, fermentada. Você põe o polvilho para fermentar, para azedar, porque a mandioca ela tem açúcar. Como toda a raiz tuberoide, ela tem açúcar. Aquele açúcar fermenta, azeda, aí você põe para secar o polvilho azedo, tritura, faz aquela farinha, e aí essa farinha foi utilizada, passou a ser utilizada pelos mineiros no lugar da farinha de trigo. Na hora que você faz, né, que forma aquela flor, não fica uma massa mesmo. Exatamente. Né? Então, eles passaram a utilizar o polvilho no lugar da farinha de trigo, que não tinha, que vinha da Europa, não chegava até o interior, e o queijo, que era, enfim, comum em Minas Gerais desde aquela época, mais especificamente o queijo da Serra da Canastra. Porque existe uma receita que, vamos dizer, é a receita oficial do pão de queijo. Porque pão de queijo tem várias maneiras de fazer. Mas a receita oficial do pão de queijo, você tem que usar o queijo da Serra da Canastra. É só ele que dá aquela textura puxenta, que você morde o pão de queijo, estica teu braço 2 metros e o pão de queijo não arrebentou ainda. É só o queijo da canastra. Sim. Agora eu vou finalizar e daqui a pouco eu volto. Tchau. Frango, carne de ovo.